É. Bom dia, irmãos. Hoje, 31/12/2025. Graças a Deus por isso. Eu estava aqui pensando e falando com o Senhor. Bem-aventurado você que acordou nessa manhã com essa disposição de estarmos aqui reunidos, né, para orar, agradecer, bendizer o nome desse Deus tão bom, esse papai tão amoroso, piedoso, misericordioso. Como é bom, irmãos, a gente estar aqui reunido com um propósito só. 31/12, talvez para muitos significa uma data só de uma passagem, um final do ano, mas para nós é muito mais que isso. Para nós é um tempo. A gente faz isso diariamente, mas principalmente nessa época agora a gente faz, enquanto o mundo está fazendo a retrospectiva, que vai ser transmitida, vai ser televisionada, vai ser contada história. Eu e você temos a oportunidade de fazer uma introspectiva. Eu quero te levar, a gente conduzir, nós sermos conduzidos pelo Espírito, né, pela palavra, nesse dia, nessa verdade, nessa razão. Como diz o pastor Saulinho, eu gostei muito daquilo que ele disse, né, desse acerto de contas, essa contabilidade diante desse céu, desse Deus maravilhoso, que nada, 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 nada passa desapercebido dele. Ele conhece tudo. E um certo, vamos falar, num certo grau de responsabilidade e de vida, isso nos traz paz, porque ele conhece os meus erros, conhece o meu desejo, conhece a minha, a sua fé, e ele quer nos conduzir a esse lugar de descanso, a esse lugar de gratidão, a esse lugar de nós exercermos essa posição de sermos filhos, de fazer o conhecido e de combater um bom combate, um dia a gente encontrar com ele, estar com ele face a face. Irmãos, eu estava aqui fazendo uma conta, né, uma conta simples, viu, Sirlei? Aquele dia eu falei 48 semanas, Sirlei, não, 52. E mais numa conta tão simples, né, eu peguei aqui esses 40 minutos que a gente tem durante o dia, que você é convidado, que você pode mandar esse convite. Inclusive agora eu ia até mandar para um amigo, um irmão nosso muito amado, que é o Olinto, me ligou aqui agora. Eu não consegui nem atender. Certamente ele está por aqui, por perto de casa, e ele fala: Preguinho, quero ir tomar um café com você. Pastor Alan sabe o que que é isso, esses cafés tão aconchegantes, né? Que a gente fala das coisas de Deus, fala de família, a gente ora junto e a gente pode bater um papo tão bom. E 40 minutos vezes os 365 dias, Sirlei, são 14.600 minutos. Nós tivemos de oração esse, esse ano, né? E 52 semanas, 52 domingos, praticamente, vezes 2 horas, que nós nos reunimos aos domingos, praticamente para esse tempo de ajuntamento santo, esse culto, onde a gente celebra, a gente adora, a gente arrepende, a gente ora, a gente abraça o irmão, a gente acolhe o visitante, a gente vê carinhas que às vezes a gente não viu há quanto tempo, né? Como o pastor Alain falou aí hoje no áudio dele, né? A minha igreja, quero ver o povo, quero abraçar o povo, quero cheirar o povo. Certamente Deus vai dar força para ele, a gente deseja muito isso. Que ele esteja conosco hoje nesse culto logo mais. Então, 52 domingos, né, Sirlei? Vezes 2, praticamente são 104 horas que nós estivemos reunidos ali para celebrar essa vida, essa graça e esse amor de Deus. Você que está aí, receba o nosso abraço, recebe o nosso amor, recebe o nosso carinho, e você é muito bem-vindo. Tanto os que são de casa, Missão Vide, tanto aqueles que virão ou que serão convidados hoje e durante esse ano 2026. Porque 25, irmão, já está findando. Não vai ter como você convidar mais. O que passou, passou. Mas você vai ter mais 104 horas para frente. Você vai ter mais 14.600 minutos para convidar alguns que convivem com você e que precisam de ouvir uma palavra, de ter esse tempo de oração, conhecer esse Deus e ver a simplicidade desse Jesus
nessa humildade que Ele colocou no meio do seu coração. E uma coisa é certa, irmão, nós queremos obedecer mais e mais o Senhor. Nós queremos amar mais e mais o Senhor. Vamos orar. Ai, papai, como é bom poder chegar hoje e fazer essa contabilidade na tua presença, que não é um juiz que julga cada um de nós pelos nossos erros, as nossas falhas, pelo que nós deixamos de fazer, pelo que nós, muitas das vezes, até mesmo criou uma certa rebeldia no coração de alguns, de ouvir a tua voz, de escutar o teu chamado, de ver a direção que precisava seguir, e não foi, e não foram, e não fomos. Mas obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é luz para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração, por nosso ouvir, por nosso falar. Senhor, o quanto nós precisamos, queremos, mas amamos o Senhor. E que esse amor seja colocado na vida de cada um dos nossos irmãos, de cada família, acima de tudo. Amar o Senhor acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Que nós aprendamos, ó Pai, no Senhor, pela tua palavra, nas oportunidades que temos desse fôlego de vida, em cada uma da batida do nosso coração, em cada respirar e inspirar e aspirar, que nós sejamos alcançados pelo Senhor, pela tua graça, pela tua bondade e direcionados pelo teu bom e santo Espírito. O nosso amigo consolador, o nosso amigo conselheiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse 31/12 que nós chegamos aqui e podemos olhar que em tudo nós vimos a mão do Senhor, nós temos recebido do Senhor e temos vivido para o Senhor também. Essa é a nossa oração e perdão dos nossos muitos pecados, mas na certeza que o Senhor pagou a nossa dívida. E hoje nós estamos chegando nessa contabilidade, nessa introspectiva, na tua presença, para dizer que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, é Deus sobre a nossa casa, é Deus sobre o nosso coração, é Deus sobre o nosso trabalho, é o Deus da nossa finança, é o Deus que nós queremos e é o Deus que vai nos conduzir até o dia da consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. irmão. Que privilégio, né? Seu que está aqui. Nós estamos aí com mais de 2 dezenas, né? E queria fazer essa oração agora, Sirlei, com você, já iniciando, nosso ancião de dias, né? Sirlei que tem uma palavra muito amiga, um conselho muito bom e uma recepção que, de discípulo, né? E discípulo, ele tem um objetivo, ele tem uma vida, ele tem propósito, não só de cuidar da sua casa, cuidar daquilo que Deus confiou na sua mão, mas também de fazer o seu Senhor, né? O nosso Senhor conhecido. E o conhecer, Sirlei, irmãos, não é só pelo falar, é o caminhar, é o andar, é ser essa testemunha, esse embaixador da paz, né? E a gente vê isso, Sirlei, em você e através de você na igreja, né? Quantos embaixadores, né? O Senhor tem levantado aí, através do testemunho, do ensino, e tem sido forjado em nós, né? Formado em nós esse caráter de Deus que, para começar, é o amor. Então vamos orar, Sirlei, para que o Senhor fortaleça nós nesse amor e que muitos sejam alcançados e despertados nesse amor também, em nome de Jesus. Ah, querido Pai, toda bênção, todo dom, todo talento, tudo que somos vem do Senhor. Nada temos que vem de nós mesmos, dos nossos braços, da nossa força, da nossa sabedoria humana, a não ser aquela que vem do conhecimento, o discernimento e a sabedoria do Espírito Santo. Tudo vem do Senhor, nada de nós. Não a nós, mas somente a Ti, ó Deus. Nós te louvamos, papai, nesta manhã, como já foi dito, pelo Genivaldo,
última manhã de oração deste ano de 2025, que se finda hoje. Mais uma etapa, mais um ano, onde podemos ver que o Senhor é Senhor de tudo. O Senhor que nos criou, que nos fez, que mantém esse universo, que mantém nossa vida, que mantém a nossa pequena igreja, que nos mantém, nossa família, a nós mesmos. Então, se respiramos, se comemos, se dormimos, é tudo do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia, nos encaminhando pelo caminho certo que é o Senhor Jesus. E aí nós encontramos a riqueza, a verdadeira riqueza, riqueza que o mundo não dá, sabedoria que o mundo não dá, mas que vem do céu, do Pai das luzes. É o Senhor, Deus, a quem nós rendemos toda, todo louvor, aleluia, tudo do Senhor, Deus. Que bom que temos aprendido, papai, há muitos anos, devagarinho, mas temos aprendido que só o Senhor, só o Senhor, não nós, não nós. Se temos amor, é porque o Senhor nos amou primeiro. Se temos vida, é porque o Senhor nos deu essa vida. Não há nada em nós, papai, de nós mesmos. Então nós te louvamos pelo amor de Cristo que foi expressado naquela cruz. O Senhor Jesus que se fez homem, habitou entre nós, que foi surrado e foi pregado naquela cruz onde a minha, a nossa dívida também foi pregada. E temos a doce esperança de um dia estar com o Senhor. Nosso pecado foi lavado, nós não somos mais pecadores. Pecamos sim, como diz João, pecamos sim, mas temos um advogado, ou advogado, junto ao Senhor, ó Deus, ó Pai. Essa esperança de que a nossa salvação não vem de nós, vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Te louvamos por isso e te suplicamos que esse amor que o Senhor tem implantado em nosso coração se espalhe horizontalmente também entre os irmãos. E hoje, quando nós fazemos essa introspectiva, como diz o pastor Alexandre, não a retrospectiva, que o passado passou, nós não mudamos o passado, mas a introspecção de entender que o Senhor é a nossa riqueza e o nosso futuro, não há outro futuro. Então nós nos apropriamos desse amor que vem do céu, que vem do Senhor, e te suplicamos que nos ajude a espalhar, como o grupo que foi ao Paraguai foi lá, para espalhar o seu amor, a alegria, a compartilhar a mesa, a evangelizar e deixar ali mais uma semente, que também passamos como vídeo, papai, dessa forma, que nessa introspecção possamos entender que esse é o caminho, esse é o objetivo, esse é o projeto, essa é a vida. Então, ajuda-nos a não nos desviar desse caminho e estar sempre com essa riqueza, que é o amor do Senhor em nossos corações. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Olha o tanto que é bom. Salmo 118, 24. Uma palavra para mim e para você. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos, regozijemos nele. Então, Saulo Magalhães Pai, já que você já passou seu café, já que você já deu uma ribada aí, porque o cafezinho é bom, né? Você acredita que eu aprendi a tomar café nessas visitas comerciais, nesse trabalho nosso? Porque todo lugar que você chega, vamos tomar um café, não é assim? Você aceita uma água, um café? Claro que a gente toma água antes, né? Toma água, degusta, dá uma limpada, depois você toma um cafezinho. Mas eu sou de cafezinho petitinho, faço assim, põe 10 centavos, porque senão vai tudo, o resto vai pro lixo.
E uma questão que a gente tem que aprender, irmãos, é não desperdiçar, né, o nosso tempo e até mesmo aquilo que Deus tem colocado, confiado nas nossas mãos, né? Então, assim, queria que você orasse por isso, Saulo, né, para a gente ter essa alegria do Senhor em cada manhã, que o Senhor possa, ele resplandece, mas entre ele resplandecer a sua glória e a gente querer essa glória é outra história, né? Que na nossa comunidade, no meio dos irmãos, né, hoje à noite principalmente, seja esse tempo, né, de nós glorificarmos a Deus e de ele, na expressão da sua glória, na pessoa do Filho de Jesus, ele renovar em cada um de nós essa esperança, a vida e a na verdade se dispor, né, na obra dele, em nome de Jesus. Vamos orar com você, Saulo. Sim, Alexandre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Essa manhã linda, o sol brilhante. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou da cama, uma cama quentinha. Obrigado, Senhor, pelo café que tomamos toda manhã. São tantas coisas, Senhor. Que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai. Louvamos o Senhor nessa manhã, Senhor. Te adoramos. Reafirmamos, Senhor, que não somos nada sem o Senhor. Nada. Não temos nada sem o Senhor. Temos vaidade, Senhor, no nosso coração. Temos egoísmo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esse ano. Esse ano que está terminando. Já foi, conforme oramos ontem, foi falado aqui ontem que foi um ano abençoado e aprendemos muito, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia a tua palavra, teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque a nossa igreja tem sido perseverante. Nossos irmãos têm sido perseverantes, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado pelo confraternizar hoje, que é o dia 31, último dia do ano. Senhor, que nós possamos ter uma festa alegre, com amor no coração. E acima de tudo, Senhor, que nós possamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor restabeleceu a saúde de muitos irmãos esse ano. O pastor Alan está firme aqui conosco. Tem vários outros irmãos, Senhor, que também está firme, que esteve doente. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Amém. Ó, Amém. Amém, igreja. Kátia, minha esposa, conselheira, minha companheira, que Deus me deu, viu, irmãos? Deus te deu uma esposa também. Sabe para quê? Para você cobrir ela, você cuidar dela, você amar ela. E a missão é prazerosa demais, né? Quero te falar que Jesus fala para nós amar ele como ele amou a igreja. Para a gente amar a esposa, na verdade, a nossa esposa, o nosso cônjuge, como ele amou a igreja. E por ela se entregou. Então, Kátia, você vai orar pelos cônjuges, pelos casais, pelas famílias e pelos filhos, tá? Também nessa mesma oração, nesse símbolo, né, desse casamento, Jesus, o noivo, e nós, a igreja, a noiva. Vamos orar nesse sentido, para o Senhor nos fortalecer nessa aliança e nesse compromisso a cada dia. Amém. Senhor Deus e Pai,
Nós não estamos te ouvindo, não, Kátia. Amor? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Senhor, pelo teu grande amor, bondade, misericórdia sobre esse dia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, faz que o solitário habite em família. E o Senhor tem nos dado, Pai, família. O Senhor tem nos dado, Senhor, filhos, uma família carnal, uma família espiritual. E eu quero te louvar nessa manhã, Jesus, por isso. Te entregar, Senhor, cada um de nós aqui na tua presença. Senhor, as nossas famílias, Senhor, os nossos cônjuges, os nossos filhos, Senhor, a nossa parentela. Senhor, os nossos irmãos, ó Pai da igreja, nossa família, Senhor, que é a igreja do Senhor. Te louvar, Senhor, porque o Senhor nos deu família, Pai. O Senhor nos faz habitar em família. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma-nos, ó Pai, pela palma das mãos do Senhor, toma os nossos casamentos, Senhor, os nossos cônjuges. Senhor, como tua palavra diz que o Senhor se entregou, Pai, pela tua igreja, Jesus, que como cônjuge, como casamento, nós possamos, ó Pai, nos entregar também, Senhor. Senhor, renunciar à nossa carne para viver, Senhor, juntos, ó Pai, em comunhão, Senhor, no nosso casamento, servindo ao Senhor, Pai. Senhor, levando, Senhor, a tua palavra, o teu reino, Jesus, que a nossa família seja essa, Pai, que honra o Senhor na face dessa terra. Senhor, que os nossos filhos, ó Pai, cresçam, Senhor, e possam também, Senhor, resplandecer a glória do Senhor aonde eles forem, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá filhos, ó Pai. Senhor, que os nossos filhos sejam, Senhor, como flechas nas mãos do Senhor, Pai, que vão muito além, Senhor, do que a gente já foi, Senhor, do que aquilo que a nossa mente imaginou, pensou. Senhor, nós te damos graça, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. E eu te entrego, Senhor, a nossa família, te entrego, Senhor, a nossa igreja, te dando graça, Senhor, porque o Senhor nos deu uma igreja, uma família, Senhor, em Cristo. Senhor, e que essa família, Senhor, a cada dia mais possa crescer, Senhor, possa ser acrescentados, ó Pai, irmãos, Senhor, na fé, e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, como família de Cristo, fazer que o teu reino avance na face dessa terra. Muito obrigada, Senhor, por esse dia, pelo findar desse ano, Senhor, por esse último dia desse ano de 2025, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado, Pai, na face dessa terra. Muito obrigada, Senhor, o nosso coração é grato. Nós estamos aqui, Pai, para agradecer ao Senhor, Pai, pela família, pelo cada cônjuge, por cada filho, Pai, e nós te rendemos graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu estou vendo aqui na nossa lista, acabar de chegar de viagem, né? Alguns irmãos que vieram do Paraguai. A Diana está aí. Diana, você pode orar, minha irmã? Posso sim? Amém. Eu sei que a gente vai ouvir muito testemunho, né? E a gente vai ouvir muita obra e também livramento e também uma oportunidade de ter essa curiosidade no nosso coração através da vida dos irmãos que foram e dos que estiveram aqui também segurando em oração. Mas o Salmo 100, no versículo 4, a palavra do Senhor fala para nós: entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Então hoje vai ser uma noite de nós entrarmos, né, nas portas da casa do Senhor e render graças a Ele, com louvor, com adoração, com gratidão, e assim mesmo reconhecendo esse amor que não falha e essa misericórdia que o Senhor tem tido para conosco, e o seu amor é infinito. Queria que você orasse por nós que estaremos ali, e também por aqueles que não vão poder estar, que estão em viagem, tá? Para que a gente tenha esse coração, não só no dia 31, mas em todos os dias que nós estivermos com o Senhor e respirando na presença dele. Amém, Diana? Amém. Amém, pastor.
Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá oportunidade de encontros, ó Pai. E essa noite será mais um dia desse encontro na tua casa, Deus. Nós queremos ter realmente o coração do salmista, dos levitas, ó Pai, peregrinos que iam até a sua casa, Senhor, já se preparando, ó Pai, ali na peregrinação, Senhor, para te louvar, para render graças ao teu nome. E hoje nós temos tantas coisas para te agradecer, tantas coisas que se passaram, Deus, que nós temos para realmente exaltar o teu nome, Senhor. Então eu peço, ó Pai, que nesse dia 31 que o Senhor esteja preparando nosso coração, Deus, esteja preparando nossa alma, nosso espírito, ó Pai, para que possamos chegar até ali, Senhor, e realmente estarmos por inteiros, ó Pai, na tua presença, na presença do irmão, que seja uma noite de celebração, que seja uma noite de gratidão e uma noite de entrega, Senhor, entrega do ano que virá, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos mesmo pela nossa comunidade, Senhor. Te pedimos que realmente o Senhor esteja nos ensinando a te adorar em espírito e em verdade, e que o Senhor esteja falando aos nossos corações aquilo que nós podemos te entregar, Senhor, nessa noite, ó Pai, nesse culto, ó Pai, que o nosso coração e a nossa alma não esteja só para receber, mas ao contrário, Senhor, que possamos ofertar aquilo que o Senhor colocar em nosso coração, ó Pai, e que possamos, ó Pai, como a tua palavra fala, se há alguma coisa que nos impeça de chegar até o altar, ó Pai, alguém contra nós, Senhor, que realmente possamos consertar antes de chegar até ali, Senhor. Te peço, Senhor, pelos que não estarão também, que estarão em viagem em outros lugares, ó Pai, que o Senhor esteja colocando ali neles, ó Pai, onde eles estiverem, Senhor, também o mesmo sentimento que o teu corpo passará ali na vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, irmãos. Irmã Fernanda, eu vi seu nome aí, você pode orar, minha irmã? Amém, pastor. Posso sim. Eita glória. Vi que o Saulo, na sua oração, até já fez essa súplica, né? Aí pela vida de alguns, inclusive o pastor Alain, mas que você orasse apresentando aí nossos irmãos, a nossa lista, né? Que nós temos aí de pedido de orações que estão enfermos, estão passando esse momento, esse cálice, né? Para que o Senhor possa visitá-los, afofar o leito, trazer uma esperança, cura, né? Física e espiritual. Vamos orar com você, Fernanda. Amém, Jesus. Queremos te agradecer, Deus, por mais um dia em que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, Pai. Se não fosse a tua misericórdia, Senhor, já teríamos sido consumidos. Não estaríamos aqui, Pai, reunidos, Pai, em comunhão, para engrandecer o teu nome nesse dia, Pai. No nome de Jesus, Deus, quero colocar a nossa lista, Senhor. A lista de pessoas, Pai, que se encontram enfermas, pessoas que precisam de um milagre, que precisam de libertação, Deus. Quero colocar, Senhor, a vida de cada um daqueles irmãos, daquelas irmãs que estão ali, ó Deus. Pai, nós clamamos a Ti, suplicamos ao Senhor que vá ao encontro de cada um, meu Pai. Sabemos, Deus, que nesse mundo teríamos aflições, Pai. Mas o Senhor vem neste mundo, o Senhor teve aflição e o Senhor venceu. E nós podemos vencer, ó Pai, também através da cura ou não, Senhor. Mas eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, que se for da tua vontade, que o Senhor visite esses irmãos com a cura, meu Pai. Eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor vá de encontro, Senhor, com eles, e que ministra a cura interior, a cura do espírito, Pai, a cura da alma, Senhor. Que seja o momento de se chegar mais ao Senhor, Pai, de buscar mais a tua presença, Senhor. Sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito, Pai. Muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, achamos que estamos sendo castigados, Pai, mas não estamos, Deus. Por isso que eu clamo ao Senhor pela cura do Espírito, Jesus. Não estamos, Pai. O Senhor é um Deus de amor, Pai. E o Senhor tem várias formas de demonstrar esse amor que muitas vezes não compreendemos, Deus.
Ensina-nos, Pai, a amar o Senhor acima de todas as coisas, Deus, acima da dor, acima da enfermidade, Jesus. Somos pecadores aqui neste mundo, Pai. Somos peregrinos aqui neste mundo, estamos sujeitos a tudo, Jesus. Mas o Senhor venceu, Pai, aquela cruz. O Senhor venceu a morte, Jesus. Pai, por um homem o pecado entrou no mundo. E por outro homem, Jesus, a graça entrou no mundo, Senhor. E nós temos essa graça, Senhor, independente de qualquer enfermidade, Pai. Independente de qualquer dificuldade, Jesus. Visita nossos irmãos, Pai. Estes irmãos e tantos outros, Pai, que estão em leitos de hospitais, que estão, Pai, nas suas casas, Senhor, acamados, Deus, que estão sofrendo, Pai, sofrendo no teu corpo físico, Deus. Que o Senhor possa, Pai, derramar do teu bálsamo, do teu refrigério, Deus. Pai, que eles possam sentir a tua presença, tua doce presença nesse momento, Pai. Pai, a morte muitas vezes sonda, Pai, esses irmãos, mas que eles possam ter confiança que o Senhor é acima da morte, que o Senhor está ali com eles, meu Pai. Oh, Deus, como precisamos, Pai, buscar mais do Senhor, Jesus. Pai, graças ao Senhor, ó Deus, temos aprendido que o Senhor é muito maior do que qualquer coisa nesse mundo, meu Pai. Então, que isso possa também, Senhor, ter efeito nesses momentos difíceis, Jesus. Visita cada um, Pai. Enche do teu espírito, Pai. Enche da tua graça, Senhor. Enche do teu amor, enche do teu abraço, Pai. Enche do teu aconchego, Senhor. Seja com cada um, ó Pai. Pai, que independente do que estivermos passando, que em todo tempo o nome do Senhor seja glorificado, Pai. E que, Pai, a gente muitas vezes deixa para fazer as coisas na mudança de ano, meu Pai. Mas que assim seja também, Senhor. Que a gente não, independente do que a gente estiver passando, que a gente sempre tenha em mente, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. E que nada, Pai, nada, nada pode nos separar do amor de Cristo, do verdadeiro amor, Pai. Nem enfermidade, Jesus, nem dificuldade, Senhor, nem falta de amor dos homens, Deus. Então, que esses irmãos se sintam amados, independente da condição que estão, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um, Pai. Te agradecemos também, Senhor, pelas curas que o Senhor ministrou, Pai. Por aqueles, Pai, que já estão em casa, como o pastor Alain, nosso pastor amado, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida dele, Pai. E pelo que ele tem, Pai, testemunhado através dessa tribulação, Jesus. Continue a falar ao coração dele, para que ele continue falando aos nossos corações, Pai. Que ele continue sendo instrumentos do Senhor para as nossas vidas e para a vida de tantos outros que passarão pela vida dele, Pai. E que assim seja na vida de cada um dos nossos irmãos que estão passando por enfermidade, Deus. Muito obrigada, Senhor. Graças te dou, Senhor, até pela enfermidade, Jesus, porque nossas vidas pertencem a ti. Tudo o que temos, o que somos, o que passamos pertencem a ti, Deus. Mais uma vez, Pai, eu declaro meu amor por ti, Deus. No nome de Jesus é que eu oro e consagro cada um daquela lista diante do teu altar. E já te agradeço por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Te amo, Deus. No nome de Jesus, te amo. Amém. 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 Talvez fica uma dica boa aí, né, irmãos? O encerramento da oração da irmã Fernanda, né? Te amo, Deus. Te amo, papai. Irmãos, o que a gente tem visto para nossa breve meditação, o pastor Éder me passou essa missão ontem à tarde, né? Ele, devido à chuva, ele estava impedido de se deslocar naquele momento, mas com certeza o Senhor estendeu a mão, guardou ele ali. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho nessa meditação, né? Eu acordei na madrugada e foi muito forte isso, que eu tenho vivido isso esses dias, tenho experimentado isso e tenho visto isso, né? E o Senhor colocou duas palavras no meu coração: convencido ou convertido. Esse é o tema da nossa oração de hoje. Nessa manhã e nesse dia 31,
de introspectiva, ao qual, pelo Espírito Santo, a gente faz isso diariamente, né? Porque a gente está diante desse Deus que conhece todas as coisas, conhece o seu e o meu coração, os meus e os seus pensamentos, as minhas e as suas atitudes, todas as nossas ações, tudo que fazemos, pensamos, falamos, ouvimos, tudo está diante desse Deus, que é aquele que nos amou primeiro. E apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,17, é muito claro nessa mensagem para mim e para você. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. 2 Coríntios 5,17. Vou ler novamente para a gente já ter aquela gravação melhor no nosso coração. Conhecemos muitos versículos de cor salteado. Já lemos a Bíblia, já lemos textos, já lemos livros. Mas, irmãos, se nós não meditarmos, né, não ruminar isso na nossa mente e no nosso coração, essa palavra não ficar na mente e no coração, vontade, mente, corpo, alma, espírito, diariamente, nós não vamos conseguir vencer esse mal. É claro que nós temos instruções de Efésios, a gente, né, ser revestido e buscar esse revestimento de toda a armadura de Deus. É isso mesmo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Haja vista que a gente tem enfrentado dias difíceis. Ontem, para mim, dia 30, foi um dia muito difícil. Pelo que eu vi, ouvi, né, pelo que eu senti, pelo que veio sobre mim. Mas sabe que uma coisa foi muito forte, depois disso tudo, de todos esses embates, todas essas afrontas, toda essa humilhação que às vezes eu e você passamos no dia a dia. Mais tarde eu tive a oportunidade de estar com essa pessoa que me mandou esse áudio, depois que me falou essas afrontas, frente a frente. E sabe qual foi o meu sentimento? Mas eu quero te confessar que antes, irmão, Sirlei, eu orei. Diante daquilo tudo, eu mandei aquilo aqui para casa, para minha esposa, porque minha esposa é minha ajudadora, ela é minha intercessora também. Aprenda isso, irmão. Mandei, falei, amor, olha diante de quem e como e a situação que nós estamos. E foi no meu trabalho. Mas após o almoço, mais tarde, eu fui chamado, né, nessa sala e em meio a essas pessoas e de frente à pessoa que realmente me causou isso tudo. E sabe qual foi meu sentimento depois dessa oração? Ó, zíper. Eu poderia falar ali, debater e mostrar e racionar, na verdade, trazer tudo aquilo. Eu falei, não, vou ficar caladinho. Vai ser melhor. Vou fazer aquilo que eu preciso fazer e não vou gerar. Sabe por quê, irmãos? A gente não pode se igualar a essas pessoas ou a esses ataques que o inimigo tem feito através dessas pessoas. Que eu sei que a minha luta não é contra carne nem sangue, nem a sua. E Jesus era mestre para fazer isso. Jesus fez isso com Paulo no caminho de Damasco. Mas Paulo entendeu. E eu e você precisamos entender também. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás. Talvez, segue a dica aqui, libera no seu coração todo esse mal que veio sobre a sua vida, ou que foi falado, ou até mesmo aquilo que você falou. Reconheça, peça perdão, volta atrás, porque o convencido, ele vai viver uma vida, ele é simpatizante, ele até ouve, concorda, tá ali, vive de circunstância, abraça, beija, mas na hora de fritar o ovo mesmo, na hora de bater o prego mesmo, sentar o martelo, não tá não, não tá firme não. Esse ano nós passamos um ano de nós alargar as nossas divisas, né? A nossa tenda, firmar as estacas. Muitos fizeram isso, talvez outros não aproveitaram esse momento, esse tempo de palavra, de oração, de imersão, de conversão, porque aquele que é convertido, irmão, ele tem uma mudança, ele tem uma restauração, uma regeneração, ele tem uma nova vida em Cristo, e ele entende isso diariamente. Por quê?
O irar e não pecar, irmãos, é para mim, é para você, é para todos. E quantos iraram esse ano e pecaram? E Romanos 12, 21, a palavra do Senhor fala muito claro para mim e para você, né? E não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Tá bom, irmãos? Então, segue esse conselho, né? O evangelho, na verdade, evangelho é mudança de rumo, é mudança de vida. Não tem como a gente estar em Cristo, viver em Cristo e permanecer a mesma pessoa, o mesmo homem, a mesma mulher que foi outrora ou que foi no passado. As coisas velhas já ficaram para trás. E o novo é vinho novo, é sangue de Jesus sobre a minha e a sua vida. É a minha e a sua dívida foi rasgada. Jesus rasgou, pagou a minha e a sua dívida. Então, passado, irmão, dívida, é claro, né? Eu estou falando de pecado, estou falando de falta de perdão, falta de amor. Isso Jesus foi lá e pregou na cruz por mim e por você. Ele foi o exemplo, ele foi o Filho, e ele é o Senhor e o Salvador que venceu o mal, que venceu o maligno. E fala para mim e para você: se nós estivermos nele, nós vamos vencer também. Tanto o mal lá de fora e tanto esse mal que existe dentro de cada um de nós, que é a inclinação dessa carne para o mal. E isso precisa ser dominado, precisa ser curado, precisa ser sarado, mas precisa ser revestido desse óleo precioso da unção, que é a comunhão, a palavra, a fé e a oração. Um beijo no seu coração. 2026 abençoado e logo mais estaremos ali reunidos, glorificando, exaltando. E outra, abra o seu coração, traga a sua oferta de gratidão e entregue no altar aos pés da cruz. A oportunidade que nós temos hoje de sermos gratos, de derramarmos, entregarmos totalmente no Senhor. Eu estarei lá, os irmãos também, e vamos fazer uma grande celebração, dar um abraço com gratidão, primeiro em Jesus, pela fé, e nos irmãos pelo amor. Amo vocês, Deus abençoe.